A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Eu sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o nosso curso de especialização para o Ministério Infantil. Nós estamos conversando sobre como ensinar crianças através de histórias bíblicas. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a escolha da história para contar para as crianças. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. No final dessa aula, diga se gostou ou não gostou dessa aula. Isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Uma das coisas muito importantes para o professor no Ministério Infantil é saber escolher uma boa história para fazer a aplicação do objetivo pedagógico da lição. Então é muito importante no momento que você vai ensinar crianças através de história bíblica, saber escolher a história. Então, primeira coisa importante que nós queremos falar nessa aula é sobre a escolha de uma boa história para ensinar as crianças. Primeiro, muitas pessoas, quando vai escolher uma história, ele vai escolher, aquela história eu conheço, aquela história eu gosto muito dessa história, e ele pega qualquer história para contar para as crianças no momento da aula. A escolha de uma boa história começa primeiro, que a história esteja em harmonia com o tema proposto da aula. Lembra? Nós falamos já sobre o objetivo da aula, aquilo que eu quero ensinar. Então eu preciso ter uma história bíblica que esteja relacionado com aquilo que eu quero ensinar. Então não pode ser qualquer história, ela precisa estar relacionada com o objetivo da lição. Então esse é o primeiro ponto importante para a escolha de uma boa história. Segundo, ela precisa ser relevante para o aluno. Então aquilo que ela vai transmitir, aquilo que ela vai contar, tem de trazer significância para o aluno. Então o aluno precisa se identificar com o personagem da história, com a lição que a história está passando. Então quando a história bíblica é relevante para o aluno, isso vai ajudar você na captação da atenção desse aluno, na retenção do ensino proposto da aula. Então é muito importante que a história, primeiro, ela esteja em harmonia com o objetivo da lição. Segundo, que ela seja relevante para o aluno. E outra coisa importante, selecionar a história levando em conta a faixa etária das crianças. Então eu preciso tomar cuidado com isso, qual é a faixa etária da criança. As crianças pequenas, elas gostam muito de histórias que envolvam fantasia. Então, histórias para criança pequena, com animais que falam, com coisas que levam à fantasia, é muito importante porque envolve mais as crianças pequenas. As crianças maiores, acima de 7 anos de idade, elas gostam de histórias de heróis. Então, a história bíblica que eu vou trazer para ela deve ter um herói, deve ter uma história, um enredo de heroísmo, isso é muito importante. E outra coisa, elas gostam muito de histórias de superação. Então, quando a pessoa naquela história superou uma situação difícil, conseguiu vencer uma situação difícil, então é muito importante também que a história seja relacionada à faixa etária das crianças. Por quê? Porque isso vai trazer maior engajamento das crianças no momento da sua história. Então, 3 coisas importantes na escolha de uma boa história: que esteja em harmonia com aquilo que eu quero ensinar. Segundo, que seja relevante para o aluno. Terceiro, que esteja de acordo com a faixa etária. Então, isso é muito importante. Ponto 2. É muito importante na preparação da história bíblica para o ensino de crianças, o estudo dessa história. Então, muitos professores de ministério infantil, ele não gastam tempo lendo a história, estudando a história. Então, é muito importante toda a história bíblica que você for contar, que ela tenha aonde está escrito na Bíblia, que você pegue a Bíblia, faça a leitura dessa história, procure entender o contexto, por que aquilo aconteceu, procure conhecer os costumes da época, qual era o costume da época, se é na história citada alguma coisa que é o costume da época, procure conhecer um pouco mais profundo o personagem. Então, de repente, o personagem aparece em várias passagens bíblicas, então conheça esse personagem. Então, tudo isso é muito importante. Então, na contação de história para o ensino bíblico, é muito importante o estudo da história. Então, buscar
trazer no momento da contação da história todos os detalhes que são relevantes para a compreensão do aluno sobre a história e principalmente para a fixação da lição bíblica proposta, do objetivo pedagógico proposto. Então isso é muito importante. Outra coisa importante, no estudo da história, conte com as suas próprias palavras. Muitas vezes o contador de história se preocupa em contar como está escrito, como foi lido. Conte com as tuas palavras, use as suas expressões. Tudo isso vai tornar a história mais natural e vai envolver os teus alunos. Então isso é muito importante. Terceira coisa importante na contação da história, na escolha de uma história e preparação, os recursos que vamos usar. Então, qual vai ser o recurso que você vai usar para a contação de história? Então, a metodologia, as técnicas. Então, é muito importante você escolher os recursos. Lembrando sempre, esse recurso, primeiro, ele tem de estar adequado à idade. Então, cada faixa etária, recursos diferentes para cada faixa etária. Crianças pequenas, muito visual, muita figura, muita ilustração, isso cativa a atenção da criança na contação de história. Crianças maiores, eles já não gostam tanto dos visuais. Então eu posso usar a palavra-chave, então eu costumo usar a palavra-chave. Então alguma coisa importante, alguma ação importante. Então a palavra amor, de repente a história está falando de amor, obediência, reverência. Então vou usar palavras-chave, é muito importante. Outra coisa importante para crianças maiores, detalhes, quanto mais detalhes, principalmente juniores, adolescentes, eles amam detalhes, então traga detalhes que vão fazer toda a diferença no momento de contar a história. Então você precisa escolher o recurso adequado para ilustrar a tua história e para ajudar. Lembrando que recursos são para facilitar a compreensão da criança naquilo que está sendo ensinado. Outra coisa importante é preparar o local aonde vai ser contada a história. Então tome cuidado com o local da contação da história. Muitas pessoas não se preocupam, tem alguma coisa que vai distrair as minhas crianças? De repente você está contando a história e as crianças estão viradas para uma porta onde tem movimentação no corredor. Isso vai roubar a atenção das tuas crianças. De repente você está contando a história e tem uma janela que vai dar para a rua, as pessoas andando, algum movimento. Isso vai dificultar o momento da contação da história. Então, prepare o local de contação de história, livre de distrações, livre de interrupções, que as crianças, se precisar sair, se levantar, não vão arrastar cadeira, não vão empurrar as outras para poder sair. Então, o ambiente da contação de história é muito importante. Então, prepare o ambiente. Esse ambiente tem de ser livre de distrações e outra coisa, seja confortável. Muitas vezes vai se contar a história e a criança está num lugar desconfortável. Isso vai causar agitação, movimentação e vai atrapalhar. Então a preparação do ambiente é muito importante. Outra dica importante, administre bem o tempo. Lembre-se que cada criança, dependendo da idade que ela tem, a atenção é diferenciada. Então, para crianças pequenas, no máximo 15 minutos uma história. Crianças maiores, eu posso ter até meia hora de contação de história, isso é muito tranquilo. Mas aprenda a administrar o tempo, para que você não se atropele, para que você não tenha dificuldade na conclusão da história. Então é muito importante administrar o tempo. Então aprenda a lidar com a administração do tempo. E por fim, muito importante, faça sempre a aplicação àquilo que a história está ensinando. Olha, a história de hoje, ela nos ensinou isso. Então é muito importante para você, no momento do ensino bíblico, preparar uma boa história, ter essa história em harmonia com aquilo que se quer ensinar, trazer recursos adequados, tempo de duração adequado. Tudo isso vai facilitar o teu ensino através da história bíblica. Outra coisa importante, como é que eu desenvolvo essa história bíblica? Então, como é que eu faço esse desenvolvimento? O meu conselho, primeiro, tenha um quebra-gelo. Pastor, o que é o quebra-gelo? É aquela dinâmica, aquela atividade que vai quebrar muitas vezes aquela seriedade do momento, aquela tensão do momento.
Então, normalmente tenha um quebra-gelo. Segundo ponto importante para o desenvolvimento na contação de história, faça uma breve introdução. Então, traga uma pergunta. De repente, você vai contar a história de um pastor de ovelha. Pergunte para as crianças: você sabe o que faz um pastor de ovelha? Você sabe como é que as ovelhas caminham quando o pastor está levando elas para o pasto? Então, sempre a introdução é um pequeno comentário, uma pergunta, um objeto, alguma coisa que vai cativar a atenção da criança. É muito importante porque vai trazer a criança a atenção para aquele momento da história. Depois que eu fiz o quebra-gelo, depois que eu fiz a introdução, o que eu vou fazer? O desenvolvimento da história. Então, eu vou desenvolver a minha história. Lembrando, a história precisa ter começo, meio e fim. Então, eu vou desenvolver a história com começo, meio e fim. Depois do desenvolvimento, eu vou ter o clímax. O que é o clímax, pastor? É o momento mais importante da história, é o desfecho de toda a história. Então, faça um clímax, traga realmente a finalização da história como o momento do ápice, o momento mais importante. E cheguei no clímax da história, terminei a minha história, o que eu faço? Uma aplicação. Crianças, nós aprendemos tal lição. Como é que nós vamos aplicar isso que aprendemos na nossa vida? É muito importante. Às vezes nós dizemos para as crianças: olha, precisa fazer, mas esquecemos de mostrar como fazer. Então, vou fazer a aplicação e terminar a minha história bíblica. Querendo, você pode fazer uma atividade de reforço, com perguntas e respostas, com uma dinâmica e trazer algo para reforçar o ensino. Então, é muito importante preparar uma boa história bíblica para as crianças, adequar essa criança, usar a metodologia correta, fazer todo um desenvolvimento passo a passo e, no final, fazer uma boa aplicação para que a criança aprenda aquilo que foi ensinado e mostrar para ela como praticar aquilo. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. Centro de Treinamento Barak, é muito bom ter você como aluno. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula abençoa a tua vida. Fique na paz do Senhor. Amém.